Nessa tarde abençoada por Deus, né? E saúde dos irmãos, né? Que a paz de Jesus esteja no nosso coração nessa tarde abençoada, né? Eu sou grato, né? Por mais uma noite, né, que nós passamos, mais uma manhã, né, da presença de Deus. E nessa tarde já, né, quero trazer uma palavra de Deus que está escrito em João capítulo 5, do versículo 14. Está aqui a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra que eu vou ler aqui, né, em João, diz assim: Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui a Bíblia Sagrada, né? O livro que eu li fala, o livro de João, né? O discípulo de Jesus. Só João que escreve e a narra esse contexto, essa passagem da história que eu vou falar nessa tarde. A Bíblia está falando, né, de um homem paralítico que há 38 anos ele vivia sofrendo à beira de um tanque chamado Betesda. Aleluia. Em cima de uma cama ele vivia 38 anos. À beira daquele tanque ali de Betesda. Por que as pessoas colocaram ele na beira do tanque? Porque ali na beira do tanque, de tempo em tempo, descia um anjo e agitava a água daquele tanque. E aquele primeiro que descia, que tivesse alguma enfermidade, era curado. Então esse homem ele viveu muito tempo, né, sofrendo dessa paralisia. Há 38 anos esse homem sofreu, né, sendo humilhado, sendo desprezado, né, por todos. Nem banho ele tomava, com certeza, né? Vivia naquele sofrimento. E Jesus foi lá nesse tanque e curou ele, tirou ele daquela situação. E o versículo que eu li fala já aqui, ó. Depois Jesus encontrou no templo, ou seja, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, no templo, já curado. Ele já não estava mais paralítico. E disse-lhe Jesus: Eis que já está são, ou seja, tu já está curado. E Jesus disse: Tu já está curado, eu já te curei. Ele disse: Não peques mais, para que te não aconteça alguma coisa pior. Ou seja, o sofrimento desse homem há 38 anos que ele passou foi justamente o pecado que ele cometeu. A Bíblia não narra, né, o pecado que ele cometeu, não fala qual foi o pecado. Se ele adulterou, né, se ele fez alguma coisa assim, desse modo. Mas a Bíblia fala que ele pecou. E a Bíblia fala também do sofrimento dele. A Bíblia não narra o pecado, mas narra o sofrimento que ele passou há 38 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, daqui a palavra, né? Ele diz: Não peques mais, para que te não aconteça coisas piores. Ou seja, existe sofrimento pior do que a pessoa passar 38 anos numa cama. Ainda existe sofrimento pior do que esse. Jesus fala pior. Ele diz assim, ó: para que não te aconteça alguma coisa pior. Ou seja, pior do que isso que tu passou há 38 anos. Qual é a coisa pior que Jesus fala aqui nesse contexto? Ele está falando
Está falando da condenação eterna, né, para aqueles que vivem no erro, para aqueles que vivem praticando atos que desagradem a Deus. Porque a coisa que desagrada a Deus, o que afasta nós de perto de Deus, é o pecado. Isaías ele escreve no capítulo 59, versículo 2, ele diz assim, que a iniquidade ela afasta nós de perto de Deus. Se nós lermos o texto bíblico em Gênesis, no capítulo 2 e 3, a Bíblia já narra a história de Adão e de Eva, que Deus deu uma ordem para Adão e para Eva, que eles poderiam comer de tudo as árvores do conhecimento, de todas as árvores, menos das árvores do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que eles desobedeceram a Deus. Aleluia. E por causa disso, aleluia, Deus expulsou Adão e Eva do jardim que eles estavam vivendo. Adão e Eva viviam uma vida de paz ali no jardim, né? Viviam uma vida com saúde, viviam uma vida de alegria, de felicidade, aquele casal. A Bíblia diz que Adão ele não trabalhava, né? A Bíblia também fala que Eva ela ia ter os seus filhos, e não ia sentir dores de parto. A Bíblia diz que Deus acrescentou as dores dela. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo por causa desse adversário, desse inimigo que se chama pecado. Aleluia. Então, aqui, esse homem passou há 38 anos sofrendo, né? Muitas das vezes na nossa vida acontece dessa maneira. Muitas das vezes a gente está sofrendo por aquilo que nós praticamos que desagrade a Deus, que desagrada o Senhor. E a Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte. Ou seja, todo pecado ela tem as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Existe também pecado que ele é mais grave, é mais severo, ele é mais rígido do que outro. Qual é o pecado que é mais rígido? É o pecado da morte. Aleluia. É o pecado da condenação, né? Assim como o juiz, ele condena uma pessoa que tira a vida do outro. É um crime grave diante do juiz, naturalmente, do juiz da terra. Assim também como uma pessoa, quando ela faz, com Deus não é diferente. Existe lei de Deus que é a condenação. Tipo, uma pessoa que adultera, aleluia, é condenação eterna, se ela não se arrepender. Aleluia. Então aqui está falando sobre isso, né? Sobre o pecado. E nós temos o homem, a humanidade, ela tem 3 inimigos. Que aleluia, que a gente só consegue vencer se for através de Jesus. Que se chama pecado, é um dos inimigos do homem. Segundo, é o mundo. E o terceiro, Satanás. Aleluia. São 3 inimigos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que afasta nós da presença do Senhor. Então nessa tarde abençoada, né? Como Jesus ele falou para esse homem, né? Não peques mais. Então Jesus está falando para mim. Ele está falando para cada um, né? Para que nós não venhamos mais fazer coisa que desagrade a Deus. E quando ele diz não peques, no Velho Testamento, Deus ele dá uma ordem, não adultere, né? Não roube, não tire a vida do teu próximo. Ele dá muitos textos da lei. Ele diz não matarás, né? Não dirá falso testemunho, não cobiçará o que é do teu próximo. Tudo isso são mandamentos, são lei de Deus. Aleluia. Por quê? Porque se nós praticamos esses atos, nós vamos ter consequências, aleluia, na nossa vida. Esse homem, ele teve consequências desse atos que ele cometeu, desse pecado que ele cometeu. E como também Adão e Eva.
Eles receberam a punição de Deus. Deus, ele é amor, mas ele também ele é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aleluia. Deus, ele ama o homem, ele ama a humanidade, as pessoas. Mas, aleluia, o que condena é o pecado, aleluia. E se nós vivemos, se nós fugimos desse inimigo que se chama pecado, aleluia, a graça e a misericórdia de Deus nos alcança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a lei de Deus ainda existe. O mandamento de Deus ainda existe, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então fico com essa palavra nessa tarde abençoada, em nome de Jesus.